Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos aqui, como todos os dias, a serviço do rádio. Bom dia para você, boa tarde para você. Começa aqui o Nossa Área, juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da reabilitação, o Guarani recebe o Figueirense hoje, 7h30 da noite, no Brinco. Natan Camargo e Alan Santos são desfalques por suspensão, enquanto Baianinho, Bilu e Caio Melo seguem no DM. Bugre anuncia Diogo Silva como novo reforço. Zagueiro de 30 anos que estava no futebol chinês e não atua desde novembro de 24. Com gol de Everton Brito, Ponte vence o Náutico por 1-0 nos aflitos e se mantém na liderança isolada da Série C. Macaca conseguiu superar a expulsão de Léo Oliveira ainda no primeiro tempo e conquistou a 5ª vitória em 7 jogos na competição. Ponte volta a campo na próxima segunda-feira contra o Ipiranga, no Moisés Lucarelli. Rossi defende pênalti, Flamengo vence Palmeiras no Allianz e encosta na liderança do Brasileirão. Arrascaeta e Ayrton Lucas fizeram os gols no triunfo rubro-negro, que esquenta a briga pelo topo do campeonato. Chegada de Ancelotti ao hotel no Rio, tem festa da torcida e conversa com o novo presidente da CBF. O treinador italiano desembarcou no Brasil ontem para se apresentar à seleção. Primeira convocação será hoje, às 15h. Hugo Calderano perde para o chinês, mas termina o Mundial de Tênis de Mesa com prata histórica. Ex-líder do ranking mundial, Yang Shuqin, venceu o brasileiro por 4-1. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de logo mais 7h30 da noite. Tem Guarani e Figueirense, 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que precisam vencer esse jogo terá a transmissão da Rádio Bandeirantes. O provável Guarani do técnico Marcelo Fernandes com Andrei no gol, JP Galvão, Rafael Rodrigues, Léo Coutro e Emerson Barbosa, Matheus Sarará, Anderson Leite, Geovani Isaac, João Vitor e Deni Júnior. Já o Figueirense do técnico Pintado, Igor Gabriel no gol, Yuri, Lucas Dias, Liger e Leonan, Flávio, Johnny Douglas, João Lucas e Nicolas, Felipe Augusto e Marlisson. Apita o jogo Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior do Ceará. A bola rola hoje, 7h30 da noite no Brinco Série C. Tem Guarani e Figueirense. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho
trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos em frente. Vamos aqui atender os nossos ouvintes. Uma ótima semana a todos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Bruno. Quando o Valentim tirou o Elvis e colocou também não me lembro quem ele colocou, mas ele tirou o Elvis. Fiquei sem entender, mas no final deu certo. Afinal, qual era o objetivo do Valentim? Olha, ele mexeu errado, mas deu certo, né? Não adianta ficar falando. A Ponte foi lá e ganhou o jogo. Agora, ele arriscou pra caramba, né? Tudo bem, porque o Lucas, no intervalo, antes da partida, ainda no vestiário, acabou sentindo e ele teve que colocar o Sérgio Rafael no jogo. Foi um medo que eu tinha, só que o Sérgio Rafael jogou bem. E depois que ele tirou o Elvis, acho que para colocar o Everton Brito, para acrescentar um zagueiro, eu não me lembro direito. Então, o Elvis não se tira do campo no primeiro tempo. Tem a bola parada, escanteio, jogo equilibrado, você precisa de cara assim. Mas ele entendeu, deu certo e parabéns ao Valentim, que realmente levou uma coisa para o jogo muito importante. O time estava atento, estava afim, com bastante garra e atenção. Por isso que as coisas foram bem, não é? Parabéns à Ponte, foi uma bela vitória. Vamos lá, não é à toa que o estádio do Náutico chama-se Aflitos. Que jogo, hein? Lembro-me do jogo do Grêmio. Valeu, Macaca, ótima vitória. Fica com Deus e uma ótima semana. Obrigado, Alexandro. Obrigado. Estava ouvindo a entrevista do Hélio dos Anjos e realmente ele tomou um nó tático do Valentim. Quando o time está determinado, não importa 2 ou 3 zagueiros. A postura fez com que ganhasse todas as divididas. E o Everton Brito, hein? Já está pedindo passagem. Principalmente em jogos em casa para furar retrancas. Não acha, CH? Carlão, um abraço, Carlão. Cada jogo tem o seu remédio próprio. Não adianta você carregar a partida do Náutico e o que aconteceu nela para achar que contra o Ipiranga vai ser da mesma maneira. É outra característica, é outro time. Agora a Ponte joga dentro de casa. Então ele tem um elenco e dentro das peças e dos jogadores que ele confia, ele vai levar o plano de jogo e realizar as escolhas para começo de escalação. Que tristeza, é hoje mais um jogo do Bugre, enquanto isso a Macaca voando em direção à Série B. Hélio Martinelli, é isso aí, é o que temos para o momento. Eduardo César escreve: a segunda-feira chegou, que Deus tenha piedade de nós, torcedores do Guarani. Como você mesmo disse, se tudo der certo, empata. Essa é a minha opinião, Eduardo. Eu quero estar errado. Quero estar redondamente enganado. E nessa última semana, né, o Marcelo Fernandes tem encontrado uma outra maneira de escalar o time e que o Guarani vença o jogo. Essa é a minha torcida. Estamos aqui no... batata. Estamos aqui no Sr. Roberto, Sr. Carlos, CH. Por que a Ponte Preta não entra com 10? Até porque nunca termina com 11. Grande vitória de sábado. Hoje é aniversário da irmã do Gleger. Será que vai sair um carneiro? Não sabia. É aniversário da irmã dele? Parabéns a ela. Eu não sei nem o nome dela. Mas não vai ter carneiro. Esqueça. O Renato Graça escreve: olha que todas as entrevistas dadas pós-partida da Ponte com o Náutico, apenas uma, e talvez a mais desejada pelo torcedor da Ponte, não foi para o ar. A do professor Hélio dos Anjos, porque antes da partida começar ele estava com uma cara de já ganhou, que era nítido. Eu não tive essa impressão não, viu, Renato? Mas está registrado. CH, nosso talismã voltou e por isso a Ponte ganhou. Nosso querido Edu Pinheiro, Abimael Costa, concordo em gênero, número e grau com você. Obrigado, Abimael. Fiquei analisando a entrevista do Hélio e ele meteu essa. A Ponte não quis jogar. Se jogasse, então, seria mais. Alex São Fernando. Sabe o que acontece? Tá lá justificando o justificável. O time dele não jogou nada. E a Ponte foi mais competente que o time dele. Simples assim. E com 20 minutos ele já tinha trocado todo mundo e terminou o jogo com 9. Então o trabalho do Hélio dos Anjos, que é muito competente, na partida contra a Ponte,
foi muito mal, na minha opinião. Achei que o Valentim acertou, porque se deixa o Elvis, ficaria com 3 a menos. O próprio Elvis que não marca, o Jack havia sido acertou nas mexidas no intervalo. Abraço da Darley Anchieta. Está registrado. Eu não concordo, mas está registrado aqui a sua opinião. E foi mais ou menos por aí, né, gente? Um abraço pro Matozinho também, que mandou mensagem, entre outros que eu peço desculpas por não atender. É o seguinte, não é? Sobre o jogo, rapidamente, eu quero dizer que o treinador é que conhece o elenco que ele tem, né? Tá lá todo dia com os caras. E se a gente acha a distância que o trabalho, tudo bem que eu comento muito pontualmente, eu acho que o trabalho no todo vai ser analisado depois que o campeonato terminar. Dependendo do investimento, o resultado final, você faz a pontuação em relação ao trabalho desenvolvido. No Campeonato Paulista, o trabalho dele foi bom. Fez mais de 20 pontos com um time limitado. No Campeonato Brasileiro da Série C, está liderando o campeonato, apesar do desastre aí contra o Brusque. Mas o trabalho é bom, gente. O trabalho é bom e a vitória foi muito importante. Muito importante. Já apagou, já esqueceu, passou por cima do desastre contra o Brusque. E isso que importava. Agora tudo volta ao normal para mais uma semana de preparação. É isso aí. Em Campinas, 11h42 agora. É hora do Bugre da Band. Só uma dúvida. Nós não estávamos falando da ponte? Mas a gente vai colocar o Vladimir Caterino agora falando da Ponte Preta, porque eu estava comentando a Ponte Preta. Então, por gentileza, primeiro a Ponte Preta, não é? Eu inverti aqui a situação, não é? Pelo boletim do próprio... É verdade, você tem razão. Tem razão. Estou viajando na maionese. Bota aí, eu comentei da Ponte, eu vou comentar do Guarani. Coloca o Guarani no ar aí, Leandro. Desculpe. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Hoje tem Bugre em campo, 7h30 da noite, o Guarani recebe o Figueirense. 7ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani que não terá a presença do Natan e também do Alan Santos, ambos desfalques por suspensão, enquanto Pablo Baianinho, Rafael Bilu e Caio Melo seguem no departamento médico. Problemas aí para o treinador bugrino escalar o time em busca da reabilitação, né? Guarani que vem de empate na última rodada, o time está na zona do rebaixamento, com os resultados da rodada está nesse momento na 18ª colocação, precisa da vitória para começar a reagir de vez na competição. Enquanto define o time para a partida de hoje à noite, a diretoria também segue no mercado em busca pela contratação de reforços. E tem mais um novo, Diogo Silva, zagueiro de 30 anos, que estava no futebol chinês e não atua desde novembro de 2024, é novo reforço do Guarani. Para a sequência da temporada, Bugre, que espera a presença do torcedor, tem promoção de ingresso, né? Torcedor com a camisa paga apenas meia entrada, expectativa de bom público para Guarani e Figueirense nesta noite no Brinco de Ouro, CH. Eu peço desculpas mais uma vez por ter comentado a Ponte no boletim do Guarani. Agora eu vou comentar do Guarani. Eu me atrapalhei com as mensagens aqui, viu, Leandro? Você está correto aí, tá? Quem bobeou aqui fui eu. É o seguinte, gente. Como eu disse no meu destaque, e repito aqui, estava falando das mensagens, depende de uma série de fatores para o Guarani conseguir vencer o jogo hoje, não é? Principalmente, eu nem vou falar muito do Figueirense, porque primeiro depende do Guarani. E como é que o Guarani tem que fazer para vencer o jogo? Primeiro, tem que estar com a cabeça boa, cabeça leve, para poder não deixar pesar na perna o aspecto da pressão, do psicológico. Isso tem que tomar muito cuidado para que não aconteça nenhum revés nesse sentido. A escolha dos jogadores não tem muito o que fazer, gente. Enquanto não abrir a janela e os jogadores que estão sendo contratados estiverem com condição de jogo, não tem muito o que fazer. É esse time aí que todo mundo tá acostumado, infelizmente, nesse campeonato, a assistir, não é? O Figueirense é um super time? Não é. Mas o Guarani precisa ser mais atento na defesa,
ter um meio-campo que jogue, não sei o que ele vai optar por escalação. Há deficiência, não sei se ele vai insistir de novo com o Isaac. Na frente também não tem muito o que fazer, não é? Por isso que eu tenho dito constantemente que dificilmente o Guarani consiga vencer o jogo de hoje, por uma série de fatores. Agora, de repente ele pensou ali para a partida, um jogador de base, faça uma coisa diferente para que a gente bata o olho, assista e veja efetivamente, não é? Se há, né, algum tipo de situação diferente, né? Essa foi boa, Edmilson, mas não vou ler no ar não, porque isso aqui é provocativo, tá bom? 11h46, Valdemir Gomes chegando para comentar o Guarani. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte do Nossa Área. 5 desfalques importantíssimos no Guarani, né? Caio Melo, Rafael Bilu, o Pablo Baianinho, o Natan, olha, muita gente dentro da realidade e da qualidade do elenco do Guarani, desfalques sensíveis. Isso, claro, que se transforma numa agravante aí para o Marcelo Fernandes montar um time competitivo e o Guarani tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. Esse é que é o grande problema. Tem que ganhar e vou dizer, hein, ganhando o jogo, ele pode ficar a 3 pontos aí do 8º colocado, que é o que efetivamente interessa nesse momento. Perdendo o jogo e se mantendo com 4, ou até empatando indo a 5, o Guarani vai ampliando o seu calvário e vai diminuindo drasticamente a possibilidade de se classificar. Então, a gente sabe das limitações, das dificuldades, mas o torcedor do Guarani é fiel. O torcedor tem que comparecer, tem que apoiar o time, tem que esquecer alguns revanchismos políticos, alguns descontentamentos. É um momento emergencial. E eu espero um bom público, espero uma torcida compreensiva, apoiando o tempo todo num jogo contra um adversário que vinha com muitos problemas, que deu uma recuperadinha aí na última rodada e que vem para tentar complicar as coisas para o Guarani. Mesmo desfalcado o Guarani, ele tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira contra esse Figueirense, que vem aí para azedar o Guarani, para tentar complicar ainda mais o Bugre dentro da competição. Eu concordo com essa coisa do incentivo. O Tigrão tá colocando aí, se eu fosse bugrino, eu ia para o campo incentivar, ficar do lado do time, porque a situação é muito preocupante. Então eu faria, independente da qualidade do time, você tem que estar lá no estádio prestigiando, dando uma força e não vaiando. Vaia depois se for o caso, mas antes do jogo, antes da bola rolar, não. Tem que fazer a sua parte, torcedor, não é? Eu faria isso. Aí é um aspecto de individualidade, né? Cada um é cada um. 11h48 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Que vitória importante da Ponte, hein? Sábado bateu o Náutico 1-0 jogando no Estádio dos Aflitos, gol marcado pelo Everton Brito. Resultado que dá a ela, Ponte Preta, ainda por mais uma rodada a liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo começou com novidades, né? O técnico Alberto Valentim mudou o esquema tático, 3-5-2, sacou jogadores até então como titulares. Jé começou pela primeira vez como titular e a Ponte conseguiu essa vitória. Ao final da partida, o técnico Alberto Valentim explicou exatamente o motivo da mudança dos nomes e também do esquema tático. O elenco da Ponte, os jogadores, eles me dão essas variações, né? Eu sempre falo muito com eles e eu acho que eu já falei isso publicamente também. Meu ponto de partida é obedecer características dos jogadores. E eles me dão isso. Então, a ideia é que nós começássemos com essa linha de 5, podendo até transformar em 4, caso nós tivéssemos a necessidade durante o jogo de avançar o próprio Danilo, né? Mas eu gostei
Se eu não me engano, em 19 jogos antes desse, nós jogamos 14 vezes com a linha de 5, ou com a linha de 3, chamem como quiserem. Então, repito para vocês, o elenco me dá essas variações e a gente vai de jogo a jogo vendo qual é a melhor, né? E hoje funcionou muito bem. O time estava muito melhor no jogo no 11 contra 11. Depois soube suportar bem um a menos. E depois acabamos vencendo o jogo, um mérito muito grande dos jogadores que se sacrificaram e fizeram uma partida muito boa, com um resultado muito importante. Palavras do técnico Alberto Valentim. A Ponte Preta volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro na segunda-feira. Pega o Ipiranga jogando no estádio Moisés Zucarelli. Quarta-feira tem jogo treino contra o Rio Branco de Americana pela manhã. Segue a preparação aí para a sequência da Série C. Informações da Ponte aqui no Nossa Área. Bom, a torcida está muito feliz, contente, não poderia ser diferente, mas, Tigrão, por que a Ponte venceu o Náutico? Venceu o Náutico por uma série de circunstâncias. Jogo bom para nós. Jogo bom para comentarista que observa o jogo, né? Então você vê que o Náutico começa tentando pressionar a Ponte e não consegue. Não tem competência para isso. Aí a Ponte, mesmo com um volume menor no primeiro tempo, criou as duas principais oportunidades, inclusive uma bola na trave. Aí 32, 33 minutos... vai expulso um jogador, o volante da Ponte vai expulso. Léo Oliveira. Você achou correta a expulsão? Corretíssima. Okay. Aí o jogador sendo expulso, a Ponte fica inferiorizada. Aí o Alberto mexe e mata a criação de jogadas da Ponte, mas repõe a marcação no meio-campo, trazendo o Luiz Felipe. Você não teria tirado o Alves? Não é porque ganhou o jogo. Não vou poder retirar aqui. Falei em tempo real. Eu não vou ser resultadista porque ganhou. Eu não teria feito isso. Mas deu certo na medida em que a Ponte não sofreu gol no primeiro tempo. Eu reorganizaria ainda no primeiro tempo e resolveria o que fazer no intervalo. Muito bem. Só que o Luiz Felipe entrou muito bem. Aí a Ponte volta, ainda inferiorizada, mas marcando muito bem o Náutico. Para fechar, quando tudo levava a crer que o Náutico ia meter uma pressão final com um homem a mais, o Gé, com muita categoria, com muito mérito, com explosão, consegue a expulsão do Muriel justa. O Gé driblou o Muriel, que derrubou o Gé. Cartão vermelho. O Gé fez um gol, sem ter feito. Pra mim, gol. Aí ficou 10 contra 10 e a Ponte melhor condicionada fisicamente do que o Náutico. E por que é que até 14 do segundo tempo o Hélio já tinha trocado os 5? Porque o Náutico estava morto, tinha vindo arriado. Isso não tira os méritos da Ponte de uma batalha campal na quarta-feira contra o São Paulo com 100 milímetros de chuva lá no Recife, campo alagado nos aflitos. Ele começou a sentir que o time dele baixou a intensidade física e começou a trocar. E quando eu fui acionado, eu falei, isso daí pode mudar a história do jogo. Porque o time vem cansado, esgotado, esforço físico grande, e se tiver um jogador contundido, ele terminar com um a menos, ele vai perder o jogo. Veja você. Aí o que aconteceu? O Arnaldo sentiu. E sentiu cedo. E não pôde ficar nem para fazer número. Tal a extensão, a gravidade da contusão muscular no posterior da coxa. Aí a Ponte, de um time que tinha um a mais, ou um a menos, ficou com um a mais. 10 contra 9, porque o Muriel já tinha sido expulso. E aí o Náutico arriou de vez. E eu acho que o Valentim ainda demorou um pouquinho para abrir mão de um dos zagueiros e vir com um atacante a mais. E quando ele fez isso, o Everton Brito muito bem no jogo, o Luiz Felipe surpreendeu, às vezes lateral, às vezes por dentro, e a Ponte engoliu o Náutico, por isso que ela ganhou. Melhor condicionada fisicamente, uma semana cheia de treinamentos, bem posicionada na defesa, e quando surgiu a chance, botou na rede placar justo. Em Campinas, 11h54 agora.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C, resultados da 7ª rodada da competição. No sábado, jogando fora de casa, Ponte Preta venceu o Náutico por 1-0. CSA e Confiança empataram por 0-0. Londrina e ABC empataram por 1-1. A Itabaiana venceu o Caxias 2-1. O Botafogo da Paraíba derrotou o Retrô por 1-0. Mesmo placar da vitória do Ipiranga sobre o Tombense. Ituano e Floresta empataram por 0-0. Anápolis e Maringá 1-1. Hoje, 7h30, tem Guarani e Figueirense, Brusque e São Bernardo. Na classificação da Série C, a Ponte Preta lidera com 16 pontos, o Londrina é o segundo com 13, o Caxias é o terceiro com 12 e o Maringá o quarto colocado também com 12 pontos. O Guarani nesse momento é o 19º colocado com 4 pontos. O Figueirense, adversário do Bugre, é o 17º com 5 pontos. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, no principal jogo da rodada, atuando no Allianz Parque, o Flamengo venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0. 2-0 também, a vitória fora de casa do Cruzeiro sobre o Fortaleza. O Santos fora de casa bateu Vitória por 1-0. Sport e Inter empataram por 1-1 e o Grêmio venceu o Bahia por 1-0. No sábado, Atlético Mineiro e Corinthians empataram por 0-0. O São Paulo perdeu em casa para o Figueirense, aliás, para o Mirassol 2-0. Fluminense venceu de virada o Vasco por 2-1. Hoje, no fechamento da rodada, 8 da noite, tem Red Bull Bragantino e Juventude. Palmeiras líder, mesmo com a derrota, 22 pontos. Flamengo encostou 21, assim como o Cruzeiro, que tem 20 pontos. Quarto colocado é o Red Bull Bragantino com 17. Vitória abre a zona do rebaixamento com 9. O Santos, mesmo com a vitória, prossegue na zona do rebaixamento. É o 18º colocado com 8. Juventude, 8 pontos. E o Sport, ainda sem vencer, é o lanterna, com apenas 3 pontos conquistados. Lembrando que neste meio de semana teremos jogos válidos pela 6ª e última rodada da primeira fase da Copa Libertadores e também da Sul-Americana. O Brasileirão volta apenas no próximo fim de semana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirante. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã.
Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata, qualidade